Hoje é dia de desmascarar falsos heróis. No fim de março, a Polícia Federal bateu na porta de uma empresa e revelou um esquema que, sinceramente, é de uma canalice sem tamanho. Uma operação chamada Casa de Farinha desmantelou um negócio bilionário que usava e-books como fachada. Na prática, suplementos eram vendidos fisicamente, mas declarados como produtos digitais para pagar menos impostos. Isso até que dá pra gente relevar, né? O resultado são milhões aí desviados, empresa interditada, bens bloqueados e gente presa. Só que o buraco é mais embaixo e aí que começa a ficar interessante o negócio. Quando você começa a puxar esse fio, a história fica bem mais pesada, porque não é só sobre fraude fiscal, que, vamos ser sinceros, que a gente passa um paninho, tá? Imposto é roubo. Agora, é sobre então um mercado inteiro que vende promessas milagrosas, produtos duvidosos, literalmente farinha, e em muitos casos coloca a saúde das pessoas em risco. E é aí que entra um nome que muita gente conhece, Daniel Penin. Um cara que construiu uma imagem de bom moço, de justiceiro na internet, mas que pode ter tido aí uma relação muito mais próxima com esse tipo de esquema do que você imagina. Bom, vamos entender todos os detalhes nesse vídeo de hoje, tá? Eu sou o Marcelo Milos, depois da vinheta eu te conto. No fim do mês de março, a Polícia Federal colocou em prática a Operação Casa de Farinha e acabou desmontando um esquema bilionário de fraude fiscal ligado à venda de e-books. E no centro de tudo isso está a Capsul, uma empresa aí que teve a sede interditada em Minas Gerais. De acordo com as investigações, o grupo usava a venda de e-books como uma espécie de fachada para poder reduzir de forma ilegal a carga tributária sobre suplementos alimentares. Na prática, o que acontecia era simples, né? Os produtos eram vendidos fisicamente, mas declarados como conteúdo digital, que tem uma tributação bem menor. Ou seja, eles registravam esses produtos como se fossem e-books, justamente aí por essa categoria aí pagar menos impostos, quando na realidade eles estavam comercializando suplementos. E aí que entra o pulo do gato, né? Com essa manobra, o lucro da organização aumentava bastante. Diante disso, a interdição da empresa foi determinada após a identificação dessas irregularidades, tanto no funcionamento quanto na atividade econômica declarada. E não para por aí. O grupo também usava as redes sociais para atrair clientes e alunos, prometendo ganhos altos com a criação de marcas próprias de suplementos, e parte desse conteúdo, segundo a investigação, ensinava justamente estratégias para burlar a legislação tributária. Com a instauração de um inquérito policial em razão de uma denúncia anônima, inicialmente com os indícios confirmados. Essa investigação relatava exatamente como a fraude estava estruturada, uma fraude tributária, que envolvia aí a diminuição da base de cálculo do imposto do ICMS em razão da conjugação com um e-book. Uma distribuição de e-book que é, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, favorecido com a imunidade tributária. Ela envolvia a comercialização de encapsulados. Os encapsulados são suplementos regulados pela Anvisa. Eles têm uma regulação diferente, né, mais simples do que os medicamentos, mas ela também os suplementos também são regulados pela Anvisa. Então as pessoas jurídicas, esse grupo econômico comercializava esse produto, os encapsulados, e na hora de enviar os produtos eram emitidas duas notas. Num primeiro momento, apenas uma nota fiscal constando o produto de fato enviado, encapsulado, e e-books, sendo que o valor atribuído naquela nota fiscal ao produto, ao encapsulado, era um valor muito inferior ao efetivamente praticado. Bom, sendo bem sincero aqui, esse tipo de tática já existe há mais de uma década, né, nesse mercado. Então, para falar a verdade, até surpreende que só agora isso tenha sido descoberto. Os responsáveis pelo esquema acabaram presos, suspeitos de fazer parte de uma organização estruturada justamente para fraudar o fisco, com atuação em Minas Gerais e possivelmente em outros estados também. Um detalhe curioso é que os nomes dos dois chefes não foram divulgados. Só se sabe que um deles tem 29 anos e o outro tem 35 anos. Agora, dito tudo isso, tem um ponto nessa indústria de encapsulados que, na minha visão, é muito mais grave do que a própria sonegação de impostos. Mas muito mesmo, tá? Muito.
põe muito nisso, tá? Antes fosse só sonegação de impostos, que eu estaria até passando pano aqui para esses caras, tá? Claro, segundo as notícias, os donos da Capsul Brasil Indústrias e Comércio S.A. teriam sonegado cerca de 100 milhões de reais, com mais de 1,3 bilhão em contas e bens bloqueados. É muita grana, hein, meu consagrado? Bom, mas ainda assim, para mim, tem algo pior, né? Como eu já disse, né? Quando você engana pessoas e, pior ainda, coloca a saúde delas em risco. Isso, na minha opinião, pesa muito, é muito mais aí do que deixar de pagar imposto ou sonegar imposto, tá? É uma canalice sem tamanho, uma filha da putagem das maiores. É justamente aqui que entra na história o nosso justiceiro das bets, o Daniel Penin, aquele que há alguns anos apareceu como uma espécie de salvador dos oprimidos que gastam todo o seu dinheiro em apostas, o cara que se colocava como defensor dos bons costumes, denunciando os supostos vilões desse meio. Só que no fim das contas é dito que ele teria feito coisas bem piores do que aquelas que ele mesmo criticava. Vitaminas encapsuladas e que custam às vezes R$19,90 e eles vendem por R$199,90, prometendo que vão revolucionar sua vida, mudar a sua saúde e até curar doenças. E sabe qual é o público que eles colocam como alvo na hora de fazer a publicidade no Facebook? Idosos. É isso mesmo que você ouviu. Como vender vitamina superfaturada para idoso que não vai saber pesquisar direito. A casa caiu, Penin. Segundo a polícia, tudo indica que os suplementos produzidos pela Capsul eram divulgados como se fossem medicamentos, né, com promessas de efeitos terapêuticos, algo que é proibido para esse tipo de produto. Agora, vamos falar então na sinceridade, com todas as letras, o que eles vendiam na prática eram cápsulas de farinha, prometendo todo tipo de cura possível, né? E para você ter noção do nível de sujeira desse negócio, desse tipo de mercado, esse mercado paralelo, black market, né? Os caras, eles justamente miram aí nas pessoas mais carentes de informação, nos velhinhos, né? No seu vovozinho, na sua vovozinha, na sua tia ali mais de idade, que tá ali com uma doença, tá ali com algum problema de saúde, tá ali com alguma dor, né? E acabam comprando essas porcarias que não vão fazer nada, né? Essa é a realidade, não vão fazer nada. São cápsulas de farinha, acreditando ali num suposto efeito. Além disso, eles nem sequer estavam regularizados como medicamento e pior, né? Não continham os princípios ativos que eram prometidos nas propagandas, é óbvio, né? Ou seja, além de enganar, ainda colocavam a saúde das pessoas em risco, porque você pensa comigo aqui, muita gente acredita nessas coisinhas que vem na internet, é uma cápsula aqui, um suplemento para curar sua diabetes. A pessoa às vezes é ignorante no ponto de até deixar de fazer um tratamento tradicional ali da medicina para buscar esses meios alternativos numa tentativa até desesperada, né, de curar ali o seu problema. E é aí que esses filhas da puta ganham dinheiro. E convenhamos, né, o nome da operação Casa de Farinha já entrega bastante coisa, né? Durante as buscas, os investigadores encontraram equipamentos industriais, uma grande quantidade de matéria-prima sem qualquer controle de qualidade, cápsulas, produtos já prontos e até materiais de embalagem. Também foi identificada uma área usada ali para produtos de chás, onde insumos vegetais eram manipulados em condições sanitárias extremamente precárias. Ou seja, além de você estar comprando algo placebo, né, uma farinha, você ainda corre o risco de se contaminar por conta de que esses arrombados faz a parada de qualquer jeito. Antes fosse só a farinha, né? Aí os caras fazem lá de qualquer jeito, com condição sanitária precária, que deve ter bicho, porque é farinha, né? Então deve ter bicho, barata, rato e os caramba, você ainda se contamina ainda, olha só. Puta que pariu, né, mano? É brincadeira, né? E isso, é claro, né, acende um alerta gigantesco para qualquer pessoa que já tenha comprado algum encapsulado dessa empresa. Sem contar que a maioria, para não dizer todos, né, desses produtos vendidos como uma solução milagrosa, simplesmente não funciona. Como eu disse, né, o consumidor feito de trouxa, comprando literalmente farinha. E aí, você deve estar se perguntando, né? Tá bom, Marcelo, já entendi que é uma merda isso, mas o que tem a ver o Daniel Penin? Bom, para quem ainda não sabe, o nosso glorioso
glorioso Daniel Penin teria, supostamente, conseguido faturar uma grana considerável, talvez até boa parte de sua fortuna, justamente com venda de encapsulados. E caiu de paraquedas nesse vídeo aqui, pensou assim, o que esse menino aí faz? Como que esse menino aí ganha dinheiro? Ele falou que não vende curso, ele falou que trabalha pela internet, sem aparecer, sem criar conteúdo, sem vender curso. Ou o que ele faz? Venda de encapsulados. Eu vou explicar tudo pra você. Claro, depois ele acabou expandindo os negócios, mas o que realmente teria feito ele ganhar uma boa quantidade de dinheiro, né? Então foram justamente vendas assim, né, de encapsulados e dos mais variados tipos. Hoje caiu as vendas, ó, na Yamp. Diminuiu 40% minhas vendas. Quanto que tá? R$36 mil hoje. Ah, Daniel, quanto você vendeu no mês atual? Dia 28 hoje do mês. Esse mês eu vendi R$790 mil. E segundo aí algumas informações, Penin e a Capsul chegaram a ser parceiros em certos negócios, o que acaba ligando o Batman das bets diretamente a uma empresa envolvida em fraude. Quando a notícia da Capsul veio à tona, teve gente que até achou que ele pudesse ter sido preso, né? Até porque em algumas reportagens a história saiu acompanhada de fotos dele ao lado aí dos donos da empresa. Mas ao que tudo indica, ele não chegou a ser preso, tá? Ainda assim, mesmo estando aí mais sumido, né, tem coisa que o tempo simplesmente não apaga. Se você der uma olhada no Reclame Aqui, por exemplo, você vai encontrar reclamações que envolvem tanto o Penin quanto a Capsul. Tem um caso em específico que chama a atenção, né, depois de assistir aí uma live chamada Criando Sua Marca Validada do Zero, o consumidor que teria sido aí convencido pelas promessas de Penin acabou comprando da Capsul, então uma mentoria completa. A proposta incluía criação de marca própria, desenvolvimento de um produto nutracêutico, construção de site, aulas ao vivo com o próprio Daniel, enfim, né, tudo isso por cerca de R$20 mil, só que segundo o relato publicado, quase nada do que foi prometido acabou sendo entregue. E tem mais, tá? Nessa mesma reclamação, a pessoa afirma que Daniel chegou a ser sócio da Capsul, mas que depois de uma briga eles teriam então rompido a parceria. No fim das contas, né, o consumidor precisou recorrer à justiça para tentar recuperar o prejuízo e buscar aí os seus direitos. Enfim, né, esse é só um entre vários casos, tá? E olha que ainda estamos falando dos cursos que o Daniel criou aí para vender, né, que depois acabaram virando uma parte importante da sua renda. Se você der uma pesquisada lá no Reclame Aqui, você vai encontrar outros relatos envolvendo Penin, a Capsul e até alguns outros parceiros ligados a esse mesmo meio. Mas o que mais me incomoda nisso tudo é justamente essa questão dos encapsulados sendo vendidos como soluções milagrosas para problemas sérios. A Anvisa deixa bem claro, né, que suplementos alimentares não podem ter efeitos terapêuticos atribuídos a eles, né? Só que na prática, para vender mais, muitos desses produtos acabam sendo anunciados nas redes como se fossem verdadeiros milagres, né? Promessas de emagrecimento rápido, cura para problemas aí de próstata, diabetes, dores nas articulações, impotência, calvície, por aí vai, tá? E o pior é que o negócio é escancarado mesmo, tá? Vale de tudo, vale depoimentos falsos, fotos de outras pessoas ali sendo usadas como prova, histórias inventadas, é um nível de canalice sem tamanho. Tem esse vídeo do Penin, pelo que vocês falaram, ele também tem telhado de vidro, porque ele vende coisas parecidas. E manipulados também, com propaganda enganosa. Eu já tinha feito um vídeo do Penin muito antes desse caso da Blaze vazar. Porque ele pega comprimido de qualquer coisa, de que você vai crescer cabelo, que vai melhorar a pele, que vai curar sua glicose, que a pessoa diabética se curou. E ele compra esse depoimento nesse site de 20 pila, pega a foto de pessoa que emagreceu com bariátrica, que é americana, ele diz que emagreceu com o emagrecedor dele. Então ele faz uma narrativa totalmente enganosa para vender esses produtos. Eu tenho um vídeo encapsulados? Eu tenho um vídeo dele mesmo falando, ele mesmo mostrando o produto. Esse aqui eu pago R$12 e vendo por R$197. Caramba. Aí como é que ele faz? A pessoa me criticando, mas Guga, você tá com inveja. Porque o cara tem que ter lucro mesmo, não tem problema em ter lucro. Cara, não tem problema em ter lucro. O problema é como que ele faz para vender um produto de R$12 custar R$197. Ele vai pagar R$20 pra uma idosa dizer que tá curada da diabetes, vai pegar a foto de gente que fez implante capilar, dizer que cresceu com o produto dele, vai pegar a foto, vai mexer no Photoshop, dizer que a pessoa tirou a ruga com o produto que passou na pele. Então ele pega esse produto de R$12 e transforma em R$197. Foi assim que ele ficou rico. Eu já tinha feito esse vídeo muito antes da história da Blaze.
Não foi porque peguei o hype. Ah, entendi. Você já tinha feito esse vídeo, né? Já tinha. Mas encapsulado, que o Felipe Neto falou, o que é isso? É isso, Encapsulado? emagrecedores, produto pra São glicose. coisas genéricas que... São um distribuidor genérico. produtos comprimidinhos. Mas cara. genérico, não tem nem marca esse negócio. Ele cria a marca dele. Ah, cria a marca da... Mas ele ou qualquer outra pessoa pode criar a marca e vender esse Isso. mesmo produto com a marca Pelo dele. que eu vi, o que ele falou no Flow é que ele criou a marca e ele libera para as pessoas venderem. E aí as pessoas tá. podem fazer a publicidade, não tem uma regulação de como fazer essa Como publicidade. se fosse afiliado dele, é isso? É, pelo que eu entendi. E a é pessoa isso. pode criar a própria marca. Tipo, eu pego o mesmo produto que ele vende e troco o nome. Ele vende lá Revera Vit, aí eu pego, boto Revera Guga e boto pra vender. Entendi. Aí eu pago R$12 e vendo a 197. Mas pra vender isso, eu tenho que fazer propaganda enganosa. Porque quem que vai comprar um produto só porque eu tô falando que é bom? Eu tenho que provar que é bom. Eu já vi caso, inclusive, em que o cara, ele tem todo um storytelling pra te vender aquela parada. Então, ele vem com um papinho, né, de que, ó, um monge budista japonês da África do Sul, do Norte, descobriu uma raiz que a indústria farmacêutica não quer que você saiba, porque o sistema piriri pororó, e é toda uma teoria, uma história bonita, e aí essa raiz foi descoberta, tá sendo vendida por esse preço, vai curar aí sua gadice, vai curar sua betice, vai deixar de ser beta. Aí os beta vai lá e compra, você entendeu? Esse é o nível de filha da putagem, cara. Eu fico puto com um negócio desse. Bom, depois que começaram as investigações aí sobre a Capsul, o Penin, então, teria apagado, né? Na verdade, já de tempos, desde que ele explodiu aí na internet, muitas das coisas dele aí que ele falava, misteriosamente começaram a sumir, tá? Onde ele mesmo se gabava de ter enriquecido com esse tipo de mercado, possivelmente para evitar que isso fosse usado aí como uma prova. É claro que depois ele virou bom samaritano, aí você tem que dar uma sumida nesse tipo de conteúdo, né? Especialmente os encapsulados, que o dinheiro começou a entrar de verdade. Produtos que prometem emagrecimento, controle de apetite e até transformações milagrosas no corpo. Fórmulas mágicas que, em tese, resolveriam problemas complexos com apenas algumas cápsulas por dia. Só como eu mostrei para vocês, ainda existem conteúdos, porque na internet é assim, meu consagrado. Você postou, dificilmente vai sumir para sempre, tá? Então ainda rola uma coisinha ou outra aí para mostrar, né, como que ele tinha como prática esse tipo de mercado aí, não é? Mas para vender esse tipo de promessa, é preciso mais do que uma boa embalagem. E foi aí que entraram as chamadas provas sociais, um recurso muito usado no marketing digital, mas nem sempre de forma ética. Em muitos casos, são rostos de pessoas anônimas, atribuídas como clientes satisfeitos, exibindo transformações impressionantes. O problema? Essas imagens muitas vezes são falsas, retiradas de bancos de dados, de sites estrangeiros ou até mesmo de produtos completamente diferentes. Como eu falei, ainda não dá para saber se o Penin vai acabar sendo atingido por conta dessa operação, mas eu espero que sim, tá? Eu espero que ele se foda muito, porque todo castigo para quem atuou nesse tipo de mercado é pouco.